Fala, galera, aqui na academia do meu condomínio, vendo o Vilelão lá no fundo. Olha o Vilelão lá, vendo o Vilelão lá no fundo. Ufa, hein? Cara, que fim de noite especial pra gente. Graças a Deus conseguimos nos livrar do pior e agora ter tranquilidade para fazer o nosso fim de ano, um fim de ano calmo, um fim de ano tranquilo, um fim de ano com capacidade de passar com tranquilidade com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. E isso aí não tem preço, né? Agora é pensar no 25, né? Cobrar bastante. Esse ano de 24 jamais poderá ser esquecido. A gente não pode deixar o ano de 24 ser esquecido e cobrar do presidente do Fluminense que urgentemente ele delegue poderes dentro do clube. A gente precisa ter um executivo de futebol, a gente precisa ter um gerente de futebol, um cara que lida diretamente com os jogadores, para não permitir a baderna que foi o ano de 2024, com ele acumulando um monte de cargos, né? Ele não tem que acumular cargos, ele tem que delegar poderes, e ele tem que ser presidente do Fluminense, ele tem que ser o cara da execução. Então a gente precisa urgente resolver essas pendengas aí, esses problemas, porque isso, na minha opinião, foi um dos maiores problemas nossos nessa temporada, mas graças a Deus a gente pelo menos não caiu, conseguimos ficar tranquilo. Agora, uma outra coisa muito importante que eu quero levantar com vocês aqui: Atlético Mineiro e Atlético Paranaense praticamente abriram mão do Campeonato Brasileiro pelas Copas e quase foram rebaixados. Fica o aviso, uma coisa que eu sempre falei no resenha com vocês, vou continuar falando: o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade sempre, sempre. O Botafogo deu show, claro que o Botafogo tem time reserva e time titular, né? E isso também faz com que o Botafogo possa variar, mas o Botafogo jogava com o time titular tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro, jogava domingo e quarta, e não mudava. Então assim, esse negócio de que não dá para jogar fim de semana e meio de semana, que atrapalha, não atrapalha nada. Atrapalha se você colocar na cabeça que atrapalha. Óbvio, vai ter contusão, vai precisar substituir jogador, isso é um fato. Mas, gente, Campeonato Brasileiro é a competição mais importante. Não pode jamais não priorizar o Campeonato Brasileiro. E que isso que tem acontecido com o Fluminense sirva de exemplo definitivo do quanto o Campeonato Brasileiro é prioridade, tem que ser prioridade. Tu pode estar na semifinal da Libertadores, o brasileiro tem que ser prioridade sempre, ok? Fica esse recado aí, vamos cobrar isso, que o Brasileirão seja levado mais a sério, porque dessa vez passou, mas poderia não ter passado. A camisa do Fluminense é muito pesada. Fomos no Allianz, vencemos e tá aí, Fluminense na Série A. Valeu, semana que vem, amanhã tem bate-papo tricolor 9 horas.